Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, é incrível, né, como Deus, Ele age confirmando coisa por coisa. Ele confirma a sua palavra. Ele fala com a gente, irmãos. Jesus é real, irmãos. Jesus é bom. Você que está vindo nos visitar hoje, Jesus é bom. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele, somente Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Se possível, irmãos, eu queria só tirar essas luzes daqui, que elas estão vindo muito de encontro com a minha vista. Ou então, se quiser deixar a igreja escura, não tem problema, fica à vontade. Eu quero que você entenda hoje, nessa noite, que amor, que misericórdia, graça, você só encontra em Jesus. Hoje tem pessoas lá fora, fingindo estarem felizes. Nesse momento tem pessoas lá fora, fingindo estarem bem, mas elas não estão. Porque quando acabar tudo isso, só vai sobrar vazio. Vazio. O verdadeiro amor está em Jesus Cristo. Só nele que nós encontramos graça, só nele que nós encontramos amor. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E eu quero te situar nesse assunto. Alessandra, pode botar a outra imagem, por favor? Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Jesus, na Bíblia, ele é conhecido por vários nomes. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Jesus é o princípio e o fim. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus, irmãos, é a brilhante estrela da manhã. Mas na Bíblia, Jesus também é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E se Jesus, irmãos, é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, a Bíblia da mesma forma nos trata como suas ovelhas. Então, se Cristo é o pastor, nós somos o seu rebanho, nós somos as suas ovelhas. E ovelhas, irmãos, ovelhas são criaturas que precisam de cuidado. Se você não sabe, as ovelhas, elas são míopes. Irmão, se tirar o meu óculos, eu não vou enxergar mais nada, porque eu sou míope. Para completar, ainda tem um astigmatismo. Eu não enxergo nada. Não existe óculos para as ovelhas. Elas são míopes. Elas precisam de um guia. Não existe, a ovelha não sobrevive sem o pastor. Ela precisa do pastor. Ela não consegue viver longe do pasto e do rebanho do pastor. Não dá. Sem Cristo não há vida. Ovelhas são animais, irmãos, frágeis. Ovelhas são animais inocentes. Talvez você ainda não tenha a concepção de como uma ovelha é frágil. Irmãos, facilmente uma ovelha se perde do rebanho. É por isso que o pastor, muitas das vezes, quando você vê num vídeo, tem um cachorro ali, para ele tanger os animais e colocar todos ali juntos. Porque ovelhas, irmãos, são animais inocentes. E muitas das vezes elas erram o caminho. Mas voltando para Jesus, Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. E se somos seu rebanho, então nós somos cuidados, nós somos protegidos por Ele. Ele nos protege. Irmãos, não há proteção sem Jesus. Às vezes a gente se engana achando que pode guardar as nossas vidas. Às vezes nós nos enganamos achando que podemos fazer algo para nos defender. A Bíblia nos mostra como ovelhas, somos frágeis. O inimigo está buscando aquele a quem possa tragar. E não há nada que ponha o inimigo para correr, exceto o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Não importa se você é um crente valente, não importa se você faz 12 horas de oração e jejum, não importa se você lê ou prega muito a palavra de Deus, Satanás só corre da sua vida se você for coberto do sangue de Jesus. Felizmente, irmãos, Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Abra sua Bíblia em João capítulo 10. Esse é o meu texto favorito da Bíblia. Esse é o meu texto favorito. Abra em João 10, versículo 27. João 10, versículo 27.
A tradução que eu vou estar usando é NVT, irmãos. João 10, 27, vai dizer assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém, observe isso, ninguém pode arrancá-las de minha mão. Próximo versículo. Pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém, escute bem, ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Próximo versículo. O Pai e eu somos um. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite. Senhor, fala com as tuas ovelhas, ó Pai. O Senhor faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor, pela vida das pessoas que estão aqui neste lugar. Se existem ovelhas longe do teu curral, eu te peço, traz elas de volta. Se existem ovelhas doentes em teu curral, Senhor, eu te peço, trata delas. Se existem ovelhas que ainda não te conhecem, faz, Senhor, com que elas te tenham como Deus, como Senhor e como pastor. Porque a tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu te peço, Senhor, fala com os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, em João capítulo 10, é o texto da Bíblia em que Jesus mais explica sobre o pastor. Vários textos da Bíblia vai falar que Deus é o pastor, mas em João 10 é especificadamente por Jesus todas as funções do pastor. Antes disso, Jesus começa dizendo: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim achará vida, achará pasto. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. A Bíblia, neste mesmo capítulo, vai falar sobre 4 pessoas. Ela fala sobre o ladrão, ela fala sobre o empregado, ela fala sobre o lobo e ela fala sobre o pastor. Quero começar falando sobre o ladrão. Todo mundo já ouviu esse versículo. Quem é o ladrão? Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Irmãos, muitas das vezes nós temos uma concepção errada de Satanás. Irmãos, Satanás, ele não tem um pingo de bondade em si. Existem séries de televisão que mostram Satanás como sendo uma vítima. Existem pessoas que defendem muitas das vezes Satanás, achando que ele é uma vítima. Ele não é vítima. Se ele pudesse pegar você, desculpe a palavra, mas ele te partiria ao meio. Satanás não brinca de ser Satanás. Satanás não brinca com ninguém. Irmãos, Satanás está buscando roubar, matar, destruir. Talvez você pense que Satanás ele toca nas suas finanças e te deixa pobre. Não. Talvez você pense que Satanás fura o pneu do seu carro e por isso você chega atrasado no trabalho. Não. Você acha que se Satanás pudesse pegar você, ele ia furar o pneu do seu carro? Ele ia acabar com a sua alma. Pare de pensar que Satanás não é mau. Ele é mau. Ele está procurando a quem possa matar. Depois de Jesus, ele é a pessoa que mais se interessa pela sua alma. Satanás, ele não está brincando com você. Ele está querendo tragar você. Satanás, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E tem muita gente cega, como as ovelhas, míopes. Satanás, ele não brinca de ser diabo. Satanás, ele é mau, incrivelmente mau. Já teve momentos em oração, em que o irmão expulsando o demônio de alguém, o demônio olhou para ele e disse: se eu pudesse te pegar, eu te partiria ao meio. O que põe Satanás para correr das nossas vidas? O sangue do homem que morreu na cruz. Não importa se você é valente, não importa se você ora muito, importa se tem o sangue de Jesus sobre a sua vida. É o sangue de Jesus que põe Satanás para correr das nossas vidas. É só o sangue de Jesus. Enquanto que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus diz: eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e vida com abundância. Glória a Deus por essa palavra.
Jesus também vai falar do empregado. E ele diz que o empregado ele não se importa com as ovelhas. O empregado ele só trabalha por dinheiro. Enquanto que as ovelhas ficam ali no pasto e ele está recebendo, está tudo certo. Mas a Bíblia diz que o empregado é um covarde, ele não ama as ovelhas, porque na hora que vem o perigo ele foge. As ovelhas ficam desprotegidas. O empregado não tem amor pelas ovelhas. Em seguida Jesus fala sobre o lobo, outra figura de Satanás. O lobo, irmãos, ele vem para atacar. E a Bíblia diz que quando ele chega, o empregado vai embora e o lobo ataca as ovelhas e as ovelhas se dispersam. O lobo também é a figura de um falso mestre. Pessoas que estão ensinando a palavra de Deus de maneira errada e afastando as ovelhas do Senhor de seu rebanho. É por isso que nós, que pregamos a verdade, precisamos pregar a palavra de Deus com verdade. Nós precisamos ser fiéis àquilo que a palavra diz. Tem muito lobo afastando as ovelhas do Senhor. Mas aí o que é que Jesus fala? Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas. Ele não é ladrão. Ele não é empregado e nem lobo. Ele é o bom pastor. E a Bíblia diz, o bom pastor. A Bíblia não fala ele é o pastor, ele diz o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, as ovelhas são animais que precisam de cuidado. Semelhantemente nós, irmãos, sem Jesus, estamos desprotegidos e entregues a Satanás. Se Jesus não é o Senhor das nossas vidas, então estamos correndo um grande risco de sermos atacados e devorados por Satanás. Talvez você chegou nessa noite, não sei se você é cristão, mas chegou nessa noite aqui, e talvez esteja confuso ouvindo uma palavra que pareça para você dura. Mas eu não posso ser hipócrita e mentir para você. Eu preciso falar a verdade para você, e para você cristão, que talvez não se decidiu sobre a sua vida, eu preciso ser sincero com você. Satanás não está brincando, ele está procurando a quem possa tragar. Você que não é cristão, Satanás está procurando a quem possa tragar. Essa vida, irmãos, ela vai passar. Nós somos eternos. Nós só precisamos decidir onde será a nossa eternidade. Satanás continua procurando a quem possa tragar, irmãos. Mas temos o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Memorize isso, leve isso no seu coração. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Sendo assim, irmãos, vamos fazer uma exegese do texto. Vamos fazer, irmãos, uma exegese. O que é uma exegese, Felipe? É nós esquadrinharmos o texto. É nós vermos o que é que o texto quer nos dizer. Ao invés de passarmos pelo texto batido, quantos de nós já não lemos essa palavra? Mas não entendemos o que Jesus quer falar, irmãos. Irmãos, esse primeiro versículo 27, ele está dando as características das ovelhas do Senhor. Porque nem toda ovelha é dele. Versículo 27, ele diz, minhas ovelhas ouvem minha voz. A primeira característica, elas têm um dono. Minhas. Essa é uma linguagem de amor. Jesus poderia dizer aquelas ovelhas, essas ovelhas, estas ovelhas, mas ele diz, minhas. Ele está trazendo para si. Cristo não tem um relacionamento distante com o seu povo. Deus é um Deus perto. Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Irmãos, Ele é um Deus perto. Minhas ovelhas, minhas, não aquelas, minhas, Ele traz para si. A primeira característica da ovelha do Senhor, ela pertence ao Senhor, ela não vive por si só, ela não é dona de si, ela possui um dono, ela possui um pastor, ela possui alguém que é responsável pela sua vida. Minhas ovelhas. Em seguida Jesus vai falar, minhas ovelhas ouvem minha voz. O que significa ouvir a voz de Deus? Neste mesmo capítulo, Jesus diz que as ovelhas só escutam a voz do seu pastor. Se algum estranho vem, elas fogem dele. Mas quando escutam a voz do pastor, é incrível, irmãos.
Veja vídeos na internet. Quando o pastor chama, as ovelhas vêm, como alguém que elas conhecem, como alguém que está perto. As ovelhas têm um relacionamento com o seu pastor. Elas conhecem a voz do seu pastor. E como que eu faço para conhecer? Irmãos, Romanos 10, 17. Assim é que a fé vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. Primeira característica da ovelha do Senhor, ela pertence ao Senhor. Segunda característica, ela ouve a voz do Senhor. Que voz estamos ouvindo? A voz de Satanás? A voz do mundo? A nossa própria voz? Ou a voz do pastor? Lembra, isso aqui é para você que é cristão, lembra a primeira vez que você ouviu a voz do Senhor? Como foi? A primeira vez que Deus falou com você. Eu lembro como Deus me chamou. Eu não procurava por Deus. Ninguém nunca está procurando por Deus. É Deus quem está procurando pelas pessoas. Nunca são as pessoas que querem Deus. É Deus que quer as pessoas. E eu sempre falo sobre isso. Eu estava na escola. Eu procurava um amigo. E encontrei Jesus. Eu ouvi a sua doce voz. E é uma voz de amor. Não é uma voz de condenação. Deus não te atrai pelo medo. Ninguém aqui te chama para se converter pelo medo, porque quando o medo passa, a sua falsa conversão se mostra e você volta para aquilo que você fazia. Cristo convence as pessoas do pecado. Cristo transforma a mentalidade das pessoas. Cristo aplica aquilo que chamamos de arrependimento. E Cristo me chamou naquele dia. Não há, irmãos, distância. Não há lugar onde a voz de Deus não possa ecoar no fundo das nossas almas. Talvez você estava querendo ir para um outro lugar hoje. Talvez você estava se preparando para ir para o bloquinho e o bloquinho não deu certo. Talvez você ia para qualquer outro lugar. Talvez você não queria vir para a igreja e a voz do Senhor te trouxe até aqui, irmãos. A voz do Senhor não há limites, ela alcança todo e qualquer pecador, em qualquer realidade, em qualquer distância, em qualquer fundo do poço, aonde nós estamos, Ele está. Como fugiremos da Tua presença? Não há como escapar do Teu Espírito. Não dá para escapar do Espírito de Deus, aquele que Ele chama, vem! Aleluia, Jesus. Enquanto eu estudava para essa palavra, eu assisti uma pregação de Hernandes Dias Lopes. Irmãos, ele fala de um traficante, na verdade. Esse cara foi roubar uma igreja, botou o revólver nas calças, botou uma roupinha, foi para a igreja. Ele ia pegar um carro, ele ia roubar algum irmão. Mas quando a voz do Senhor chama, agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, o traficante no caminho da igreja se bateu com um folheto. Deus já estava falando. Deus começou a trabalhar na vida dele. Esse mesmo traficante leu o panfleto e começou a ser tocado no seu coração. Ele foi até a igreja e o louvor falou com ele. Depois ele ouve uma palavra que desmanchou ele por inteiro. E no final ele se converteu. Ele chegou para o pastor da igreja e disse: eu vim roubar a igreja, mas eu não vou mais roubar. O Senhor falou comigo. Ele voltou para casa. Sua mulher encontrou ele estava em lágrimas. Ele chegou e disse: minha filha, aconteceu uma coisa. Ela: o que foi que aconteceu? Te bateram? E ele: sim, Jesus me bateu e me transformou. Irmãos, não há coração que Deus não possa quebrantar. Não há ser humano que Jesus não possa alcançar. Talvez você está aqui orando por alguém. Olha o que é que o versículo 16 diz. Bote aí o versículo 16. Talvez você veio aqui porque você está clamando, pedindo a Deus pela vida de alguém que parece que não vai se converter. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Devo trazê-las também. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor.
Não desista de quem você está orando. As ovelhas do Senhor virão porque elas conhecem a sua voz. Não desista daquele que está lá fora, não desista da sua família, não desista. As ovelhas atenderão a voz do pastor. Elas voltarão porque a voz do Senhor é irresistível. Outra característica que Jesus vai dizer: eu as conheço. Eu as conheço. Primeiro, Jesus, a primeira característica da ovelha do Senhor, elas são dele, elas têm um dono. Segundo, elas ouvem sua voz. Terceiro, ele as conhece. Jesus conhece cada ovelha de seu rebanho. Jesus sabe qual é a ovelha que está mais frágil. Jesus sabe qual é a ovelha que está mais forte. Jesus sabe a ovelha que está mais necessitada de sua ajuda. O Senhor conhece a ovelha que está doente. Irmãos, todas as suas ovelhas são conhecidas por Ele. A Bíblia diz no Salmo 139, todos os dias de nossas vidas estão escritos antes de cada um deles existir. A Bíblia diz: Senhor, Tu me teceste no ventre de minha mãe. Tecer é uma linguagem de costurar. O Senhor conhece cada célula nossa. O Senhor conhece cada fio do nosso cabelo, cada pensamento, cada intenção. O pastor conhece as suas ovelhas. Não existe ovelha que está ali de intrusa. Todas elas são conhecidas por Ele. Ele conhece as fraquezas, Ele conhece as dores, Ele conhece as angústias, porque Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele sabe quem é você, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua luta, Ele não desiste de você. Jesus não é aquele pastor que desiste da ovelha porque ela está com a perna quebrada. Jesus não é aquele pastor que desiste da ovelha porque ela não dá lã. A Bíblia diz: o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Acabamos de cantar: Tu és o mesmo para sempre. Se Jesus te amou pela primeira vez, Ele te amará para sempre. Isso não muda. Isso não muda. Você precisa entender. Tem muito crente que não consegue entender isso. O amor do Senhor não muda. Ele conhece cada estrela pelo nome, Ele também conhece você. A Bíblia diz que os nossos nomes estão escritos em suas mãos. Quantas vezes você olha para a sua mão por dia? Irmãos, o Senhor está deixando claro, Ele não esqueceu de nenhuma das suas ovelhas. Ponha isso em sua mente, Ele não esqueceu de você. E depois Ele diz: e elas me seguem. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. O que significa seguir ao Senhor? Se entregar a Ele. Por que as ovelhas vão quando o pastor chama? Porque elas o conhecem e confiam nele. Muitas das vezes não estamos confiando em Deus. Nós só vivemos por aquilo que cremos. Nós só vivemos por aquilo em que nós confiamos. Ninguém vai servir a Deus se não conseguir confiar nele. Você não vai se entregar por completo se você não confiar em Deus. Você não segue Jesus se você não confiar em Deus. E eu quero te mostrar um exemplo. Porque quando nós vivemos para Deus, show. Mas quando nós não vivemos para Deus por não confiarmos nele, então vivemos para nós mesmos. E como nós estamos falando de ovelhas, eu quero te mostrar um exemplo de uma ovelha que viveu para si. Eu quero lhe mostrar um exemplo de uma ovelha que passou 5 anos sem pastor. Eu quero lhe mostrar um exemplo de uma ovelha que passou 5 anos sem os cuidados de um pastor. Põe a foto, por favor. Eu quero que você veja isso. Tudo isso ao redor dessa ovelha aqui é lã. Lã. Todas as ovelhas, irmãos, elas são tosadas, para que não aconteça isso daqui. Essa ovelha ela foi encontrada na Austrália. A Austrália é um país quente. Irmãos, quando você é homem aí, né? Você que é homem, a mulher manda você trocar o garrafão, né? O garrafão pesa 20 quilos. Eu acho que é você que troca, né? Pelo amor de Deus. 20 quilos o garrafão. Irmãos, até quem malha, seja sincero, até quem malha, sente aquela dificuldade de botar o garrafão ali. Seja sincero, irmão. 20 quilos.
essa ovelha carregava 35. Essa ovelha carregava 35 quilos de lã. E eu estudando essa palavra, sabe o que Deus me mostrava? As ovelhas que não estão no curral estão assim. As ovelhas sem pastor estão assim, carregando um fardo. Talvez você chegou aqui carregando um fardo. O peso do pecado, o pecado pesa, e não é pouco. Talvez você está carregando mais do que o seu próprio peso. 35 quilos ela carregava só de lã. Irmão, se você olhar ali nos olhos dela, ela quase não está enxergando. Talvez você está caminhando, carregando um fardo pesado. Talvez você está caminhando sem Cristo. Ou mesmo tendo Cristo, você está distante, carregando um peso. Aí Cristo me leva para Mateus 11, 28. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu quero dizer para você, você não precisa andar assim. Uma ovelha nesse estado não tem muito tempo de vida. Uma ovelha nesse estado está perto de sua morte. Ela carrega consigo um odor muito forte, sujeira, insetos, bichos entrando em sua pele. Tem pessoas que estão dessa forma e não estão enxergando. Essa mesma ovelha ela foi resgatada por um pastor. E olha como ela ficou. A mesma ovelha. A mesma ovelha. Está até com um paninho ali, ó. Está até com um paninho bonitinho. Você acha que Jesus não é bom, irmãos? Você acha que vale a pena, distante de ti, Senhor, não posso viver? Será se vale a pena viver longe do rebanho do Senhor? Ponha as duas imagens para comparar a mesma ovelha. Será se vale a pena, irmãos? Carregar um peso que Cristo não te fez carregar? Você não nasceu para carregar fardo de pecado, irmão. Você nasceu para ter vida e vida em abundância. Jesus quer tirar o peso, Jesus quer tirar o fardo do pecado. Mas há necessidade da ovelha de se arrepender. Há necessidade da ovelha de voltar atrás, irmãos. Mas tudo bem se você não consegue ir até Ele. A Bíblia diz que Ele deixa 99 para ir buscar você. Ele não se desfaz das 99, mas Ele vai procurar uma que se perdeu. Se tiver alguma ovelha perdida, escute a voz do seu pastor. Ele está te chamando, Ele quer cuidar de você. Ele está querendo perdoar. Ele está querendo transformar. Eu sei que você não consegue, não dá para viver sem Ele. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Volte para casa. Escute a voz do seu pastor. É aquela voz boa, que diz que tem perdão sim para você, tem misericórdia, tem graça. Irmãos, Charles Spurgeon, o meu pregador favorito, ele diz: Ele não perderá nenhuma das ovelhas que comprou com seu sangue. Ele não perderá nenhuma das ovelhas que comprou com seu sangue. Não dá, irmãos, para fugir do amor de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite tentando fugir o tempo todo, você não vai conseguir. Não tem como fugir do amor de Deus. Não há. Nos próximos versículos, irmãos, Jesus agora deu as características. A partir de agora, Jesus mostra para as ovelhas o que Ele pode fazer e o que Ele faz. A partir daqui, Jesus começa a declarar a segurança que as ovelhas têm. Porque talvez você não saiba, mas você está seguro em Deus. Quando você tem Deus. Quem tem um filho, tem a vida. Mas quem não tem um filho, não tem a vida. Jesus é muito claro quando Ele assegura a salvação do crente. E aqui eu não estou querendo falar de calvinismo, arminianismo, nada. Eu quero falar do Jesus que diz: eu lhes dou a vida eterna. Se Ele dá a vida eterna, quem pode tirar? Às vezes os cristãos, eles não conseguem assimilar isso. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna.
não é uma vida que acaba, não é uma vida perecível. Eu lhes dou a vida eterna para as suas ovelhas, para as ovelhas que estão no curral, para as ovelhas que têm o sangue de Jesus sobre suas vidas. Ele dá a vida eterna. Você pode se regozijar. Se você tem um filho, você tem a vida. E como se já não bastasse isso, ele ainda diz: e elas nunca morrerão. Elas nunca morrerão. Reflita. Se Jesus está dizendo, eu lhes dou a vida, e elas nunca morrerão, quem pode matá-las? Quem pode tirar a vida delas? Quem pode arrancar delas a vida eterna? Jesus, irmãos, está declarando a vida eterna sobre as suas ovelhas. Você hoje, que ainda não tem a vida eterna, você pode ter. O que você precisa é se arrepender, mudar a sua concepção de pecado, ir até Jesus. Ele te receberá, pois a Bíblia diz, ele não lança fora aquele que vai até ele. Jesus dá segurança às suas ovelhas que estão em seu curral. Jesus dá vida eterna às ovelhas que estão em seu curral. Essa vida é passageira. Um dia desses eu nasci e hoje eu já tenho 27. Parece que foi ontem. A vida passa, mas aquele que tem a Cristo tem a vida eterna, tem o descanso eterno, tem a segurança. Elas nunca morrerão, irmãos, é uma expressão de segurança plena. Nós podemos defender que as suas ovelhas estão seguras. O lobo pode vir, mas quando ele vier, ele vai dar de cara com o leão da tribo de Judá. É por isso que Jesus diz, resisti ao diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por quê? Porque nós temos o leão da tribo de Judá. Os cristãos precisam ter essa maturidade de entender a sua salvação em Cristo Jesus. Os cristãos precisam entender Romanos 8:1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, para aqueles que andam na lei do Espírito, para aqueles que estão em Deus. Eles não têm condenação. Aquele que crê em mim não entra em juízo, pois já passou da morte para a vida, e a vida é eterna, é para sempre. Você acha que Jesus não dá segurança para as suas ovelhas, irmão? E como se já não bastasse, ele diz, ninguém pode arrancá-las de minha mão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Quero que você reflita uma coisa. Quem é mais poderoso do que aquele que a Bíblia fala que a sua mão, a concha dela segura todas as águas da terra? Quem é mais poderoso que o Senhor? Mas tem muito crente dando poder a Satanás. Como assim, Felipe? Tem muito crente que acredita que Satanás tem acesso legal à vida deles. Isso não existe. Tem muito crente que acredita que Satanás deixa os outros endemoniados, os filhos de Deus. Isso não existe. Isso aqui não é doutrina, mas eu preciso te explicar. Ninguém te arranca das mãos do Senhor. Isso é, se estamos lá. Se estamos lá, irmãos, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Romanos 8:32. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada! Irmãos, eu me empolgo com essa verdade, irmãos, porque muitas das vezes eu fui refém do medo. E o verdadeiro amor lança fora o medo. As ovelhas do Senhor têm segurança em suas mãos. Ninguém pode arrancar a ovelha do Senhor das mãos dele, irmãos. Satanás não tem poder de vir lá de fora e arrancar as pessoas daqui. Se as pessoas saem daqui é porque elas nunca foram ovelhas. Mas Satanás não tem poder para tirar as ovelhas do Senhor. Entenda, não há quem seja mais poderoso. Ele é mais poderoso. Não importa se Satanás está faminto, não importa se o lobo quer atacar, quem te segura é a potente mão do Senhor. Muitas das vezes nós cremos naquele pensamento assim. Entenda o que eu vou falar, irmãos, tenha maturidade. Tenha maturidade, isso aqui é para o crente. Muitas das vezes nós temos aquele entendimento assim, ó.
Você pecou, deu brecha a Satanás. Você pecou, Satanás agora vai entrar na sua vida. Irmão, se você pensa dessa maneira, você está jogando fora um documento que a Bíblia chama de justificação. Aqueles a quem ele chamou, a estes glorificou. E aqueles que ele glorificou, a esses justificou. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você peca está tudo bem? Não. Mas não é Satanás que vai pegar você. Você vai se ver com Deus, mas não com Satanás. A ovelha do Senhor, que está no aprisco do Senhor, quando erra, quando peca, quando cai, não é Satanás que vem lá de fora pegar ela, é o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos entristece para nos levar ao arrependimento. O pastor Ageu uma vez explicou que às vezes é necessário que o Senhor quebre a perna da ovelha, ponha ela em seu ombro e vá cuidar dela. Mas não é Satanás que entra para roubar as ovelhas do Senhor. Elas são ovelhas justificadas, porém necessitadas de arrependimento contínuo, diário e eterno. São ovelhas que são cuidadas pelo seu Senhor. A Bíblia diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. É Ele quem presta conta conosco, é Ele. Quando você peca, você está ferindo a Ele. Quando você erra, você está confrontando a Ele. E é com Ele que você vai se ver, não é com Satanás, porque Satanás não tem mais poder para fazer nada com a sua vida. Satanás não pode entrar porque não existe mais brecha, você é justificado. Mas, aqueles que são justificados, muitas das vezes, precisam ser castigados. Muitas das vezes precisam ser castigados. E a disciplina do Senhor é algo completamente bíblico. Quando você está angustiado e triste, não é o diabo que está agindo na sua vida. Muitas das vezes é o Senhor que está permitindo que você passe por isso, para que você reconheça a necessidade do Senhor. Não é Satanás que está operando em sua vida. Satanás não opera mais em sua vida. Se você é ovelha do Senhor, é o Senhor quem está operando, e muitas das vezes te entristecendo, muitas das vezes te ferindo, moendo você. A Bíblia diz, é Ele quem faz a ferida, mas também é Ele que sara a ferida. Tem muitas ovelhas que estão tendo as suas pernas quebradas, para que elas aprendam a não fugir do aprisco. Tem muitas ovelhas que o Senhor está tratando dessa maneira, e não se entristeça, não se entristeça. Bendita é a angústia que nos leva para perto de Deus. Talvez, irmãos, você passou por um momento difícil, de muita angústia. Muita angústia. E talvez você não entendeu a razão de tudo isso. É Deus, irmãos, que permite que a angústia leve você até Ele. Eu nunca me esqueci, tem um irmão, querido irmão em Cristo, que ele diz, Senhor, se for para me ser curado da minha doença e voltar para o mundo, que Tu não me cures, Senhor. Precisamos entender a disciplina de Deus. Ele disciplina as suas ovelhas, e disciplina mesmo. Mas ninguém arranca elas de sua mão. Entenda isso. Ninguém pode arrancar as ovelhas de suas mãos. Irmãos, no mesmo versículo ele ainda vai dizer, pois meu Pai as deu a mim. Irmãos, nós estamos aqui porque um dia Deus nos escolheu, antes de qualquer um de nós existirmos. Deus nos escolheu na eternidade. Apocalipse 13:8 vai dizer assim, e todos eles adoraram a besta, exceto aqueles que têm o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. O plano de Deus sobre as nossas vidas já foi todo traçado, programado, ninguém altera isso. Ninguém muda isso. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Às vezes isso pode parecer complexo, mas nós não podemos pensar, irmãos, que qualquer coisa é capaz de impedir o agir do Senhor. Se Ele diz que fez, que vai fazer, então Ele faz. E a Bíblia diz que Deus não se arrepende, que Deus não muda de opinião e de posição. Se Cristo determinou salvar uma vida, Ele salvará. Ainda que esta venha se converter no leito de morte, ainda que esta precise passar por uma longa disciplina, Ele salvará. De novo, porque Ele não perde nenhuma das ovelhas que comprou com seu sangue. Jesus não morreu em vão, Ele não derramou todo o seu sangue, nenhuma gota sequer foi em vão.
todos aqueles que Ele quer, Ele salvará. Todos aqueles. Isso não muda. Pois meu Pai as deu a mim, o Senhor escolheu a cada um de nós, e nos entregou a Cristo. E o versículo continua, e Ele é mais poderoso do que todos. A escolha que resultou em salvação veio de Deus e não de nós. Eu nunca escolhi a Deus, eu nunca procurei Deus, foi Deus quem me procurou, foi Deus quem me transformou, foi Deus quem me mudou. Eu olho para trás e penso, Senhor, obrigado por eu não ser aquele homem que eu era. Obrigado, Senhor. Agostinho de Hipona diz assim, feriste o meu coração com teu amor e eu te amei. Irmãos, quando o Senhor chama, Ele transforma, Ele renova, Ele restaura. Talvez você não esperava ouvir essa palavra. Talvez você estava desesperançoso, mas está ouvindo hoje uma palavra que te traz salvação, que te traz perdão, reconciliação. Isso é o Evangelho. O Evangelho significa boa nova. E a boa nova que você está ouvindo é que Ele é o bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. E novamente a Bíblia diz, ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Ninguém, irmãos. Ninguém que está em Cristo Jesus será arrancado de Jesus. Ninguém. Uma vez que estamos em Cristo Jesus, devemos andar seguindo firme para o alvo. Vamos tropeçar. Às vezes iremos cair. Mas podemos nos arrepender e voltar. Podemos nos arrepender. O bom pastor, ele está sempre de braços abertos para perdoar e salvar. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ninguém pode nos arrancar das mãos do Senhor. Somos justificados para sempre. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Se somos ovelhas, então somos justificados diante de Deus. A Bíblia diz isso. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É necessário que você entenda isso, pois esse texto inteiro fala sobre a segurança dos filhos de Deus. E para concluir, a Bíblia vai dizer, o Pai e eu somos um. A Trindade, irmãos, anda em perfeita harmonia. A mesma decisão do Pai é a mesma decisão do Filho. E a Bíblia diz, hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E aqui eu quero finalizar essa palavra de amor.